Bora lá, nação! Grande vitória do Mengão em cima do Vasco, 2-0 com direito a golaço. E vamos juntos aqui analisar agora o Felipe Luiz. O homem tá demais, meus amigos. Tem que elogiar o Felipe Luiz. Tem que elogiar. Mas vamos pra coletiva, depois eu falo sobre ele, tá bom? Deixa os créditos aqui ao canal da Flá TV, link na descrição. Vamos lá. Conversando com muitos torcedores agora após a partida, foi uma ótica, pelo que deu para entender da maioria, no primeiro tempo, que o Flamengo poderia ter meio que resolvido a parada. E dentro do equilíbrio do segundo tempo, o time soube segurar também o momento de pressão do adversário. Eu queria saber se você concorda com isso e explicasse a sua visão do jogo. Mais uma vez, parabéns pela vitória. Obrigado. Foi um grande jogo, Foi um jogo com uma vitória com nota artística, como diria o treinador que eu tive. Os jogadores estão com um nível de confiança altíssimo, estão muito bem. O time está muito bem. E temos que manter nesse nível, de humildade e concentração, que a temporada nem começou ainda, né? Então, fiquei feliz porque foi um grande primeiro tempo, o time dominou absolutamente em todas as fases do jogo, em todos os momentos do jogo, com e sem bola, pressão alta, quando teve que baixar o bloco, baixou, todo mundo desceu. E no segundo tempo, natural que o treinador adversário fizesse algumas modificações táticas que causou certo incômodo, eu acredito, nos jogadores, e acabaram perdendo algumas bolas que não estavam perdendo no primeiro tempo, e acabamos, digamos, ficando um pouco correndo atrás da bola, e quando a gente recuperava, já verticalizávamos. Isso aí fez com que perdêssemos o controle do jogo no primeiro tempo, mas depois das trocas, principalmente da entrada do Alan e do Léo, o time voltou a ter o controle, o domínio e a calma para construir as jogadas, e a partir daí foi um domínio absoluto até o final. Felipe, boa noite. Parabéns pela vitória aqui em cima. Ok, boa noite. E queria que você falasse a respeito justamente desse momento de um pouco de desequilíbrio no segundo tempo e até das ações propostas pelo técnico do outro lado, Fábio Carille, e das alternativas que você buscou para tentar mudar aquele quadro em que o Vasco chegou em determinado momento a pressionar o Flamengo, colocou uma bola no travessão, né, para manter a vantagem e até ampliá-la já nos minutos finais. Quando você vai para o intervalo, sendo que quase não tinha nada para falar para os jogadores, não tinha detalhes mínimos para corrigir, detalhes finos mesmo. Então, assim, sabendo que o treinador adversário vai mudar, que vai fazer alguma mudança, que vai, ou até mesmo ou tática ou alguma troca de algum jogador, mas eu não sei o que ele vai fazer. Então, eu não consigo avisar para os jogadores o que vai acontecer. Eles têm que entrar no segundo tempo e, até a gente entender o que está acontecendo, resolver. Mas a bola na trave veio de um erro nosso, de uma perca da bola. Então, são algumas coisas que podem acontecer, né? São naturais do jogo, né? Ninguém domina os 90 minutos, é impensável fazer isso. Mas, como eu falei, o time em 90 minutos dominou praticamente 70. Então, e natural que nós estamos num clássico e o adversário também joga. E tem grandes jogadores, tem um jogador, Coutinho e Vegete são jogadores de altíssimo nível, e obviamente que o Vasco ia ter o domínio e o controle em algum momento do jogo, e tiveram, mas o time conseguiu superar essas adversidades e outra vez acabar sem tomar gol, que é importante. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. No final do jogo, a gente teve ali um princípio de confusão ali em cima do Wesley, né? Ele estava com a bola, foi dar um passe, virou a cara, e os jogadores do Vasco se sentiram desrespeitados. No final, ele, inclusive, deu uma entrevista e falou que todo mundo sabe dar passe virando a cara. Ele citou o Coutinho. O Coutinho tem vários passes virando a cara e ficou bravo, né? Ele destacou isso. Eu queria saber qual é a tua opinião, por que tem acontecido isso? Os times estão, de repente, jogando bonito, como você falou, com nota artística, e o adversário, às vezes, se infla, se sente desrespeitado pelo fato do adversário estar jogando bonito. Não, sim, não. Mas o jogo foi limpo, absolutamente limpo. No minuto 95 aconteceu essa jogada que o próprio Wesley pediu desculpa. Ele sabe que ele está errado. Eu adoro
jovens, moleques que gostam que sejam abusados, que sejam ousados, que vão para cima, mas que não desrespeitem. E isso é normal, eu também fiz muito isso. Já tive na pele dele, já fiz muito isso, e depois a gente aprende. Pode ver que não é o Danilo, não é o Léo Ortiz, não são esses jogadores que vão fazer, normalmente são jovens, e eles vão passar por isso e dá confusão porque são clássicos. É basicamente isso. Hoje foi um jogo totalmente limpo, respeitoso das duas equipes. Eu contra o Botafogo não posso dizer a mesma coisa, mas hoje não tenho nada para falar, senão respeito o máximo pelos jogadores do Vasco. Vencemos na bola e o jogo foi todo na bola. Oi, Felipe, aqui Sérgio Lobo, TV Globo Sport TV. Você tem uma série de opções de jogadores que jogam pelo lado do campo, obviamente, cada um com a sua característica, e a gente percebe que, você até citou uma vez aqui numa coletiva, o que você escolher, né, você sabe que vai cumprir bem a função. Mas em relação ao Arrascaeta, quando você, por exemplo, ou ele não joga, ou retira ele, como foi hoje durante o jogo, eu estou percebendo que você está, de repente, buscando adaptar ali alguém. Parece que hoje foi o Plata que você fez ali a função, mesmo tendo entrado ali o Luiz Araújo. Você acha que a função do Arrascaeta não diria um problema, mas é uma função ali que você ainda não está bem, você não está bem guardado ali quando você tem que fazer situações e ele não está no jogo ou iniciando ou durante? Vou repetir o que eu falei na outra entrevista. O Arrascaeta, ele é único, um jogador único. Um jogador diferente, um jogador que escolheu estar aqui no seu auge. Nós vimos o melhor Arrascaeta durante muitos anos e agora acho que ele está no auge da carreira de um jogador que 29, 30 anos. Né? Que você se sente bem, você está bem fisicamente e o nível de entendimento de jogo ele é perfeito. Mas eu sempre penso e sempre monto um modelo em função do meu ataque, dos jogadores de ataque que eu tenho disponíveis. E se não tiver a Arrascaeta disponível, eu vou ter que montar uma outra estratégia, como eu venho fazendo quando o Arrascaeta não está no jogo. Então, sempre em função primeiro do atacante, do 9, e depois adaptando as peças ao redor disso. Né? Então, se o Arrascaeta não está, tem outros jogadores que podem fazer. Bom, Plata fez nos jogos mais importantes e foi muito bem. Gerson faz. Luiz Araújo faz. Matheus Gonçalves faz a 10. Estou esquecendo. Nico faz. Tem vários jogadores. O Arrascaeta é único, né? Mas eu posso adaptar vários jogadores para jogar nessa função. E até mesmo Michael já fez contra o Fortaleza e Bruno Henrique já fez. Então, eu tenho vários coringas dentro do elenco que eu posso ir mexendo e jogando com essas peças aí que nos dão muito para a equipe. Boa noite, Felipe. Bruno Castanho, Rubro News TV. Primeiro eu queria falar com você sobre essa questão do elenco. Você falou de um jogo que, por um momento, ali perdeu o controle e você faz as substituições, 3 primeiras, depois ainda o Cebolinha que faz um golaço, a importância desse elenco. E uma pergunta individual sobre o Wesley. Toda a coletiva aqui é perguntada pelo Wesley, elogia, e, de fato, o Wesley hoje é o melhor lateral do Brasil e vai ser convocado para a seleção com méritos. Melhorou muito defensivamente, teve muito... Né, hoje ele faz a jogadaça do gol, por exemplo, né, que ele vai para o corredor central, arrasta e faz o passe para o gol. Mas nessa última, sempre aquele último passe, aquela tomada de decisão, né, do Wesley, que é muito importante para o teu sistema, cria bastante. O que falta para ele ainda mais evoluir e começar a dar mais assistências como a de hoje, por exemplo? Obrigado. O Wesley, momento de forma esplêndido, né? Tá muito bem. E assim, fase defensiva muito boa, tem ajustes que fazer, tem ajustes que melhorar. Ele mesmo pede para treinar esses ajustes que ele precisa fazer. Ele evoluiu muito em alguns aspectos defensivos de defesa da área. Desculpa. E o terço final, todas as ações que ele fez bem. Muitas das vezes não acaba em gol, mas ele fez o cruzamento que eu peço para ele fazer. Na parte do campo que ele está, ele tem que cruzar a bola de uma forma, ele está fazendo. E muitas das vezes os jogadores de área não estão aproveitando, né? E essa frieza na área é uma coisa que eu nunca tive em 38 anos de carreira. 30 anos, quando eu tinha 38 anos eu ainda não tive. Eu tive 20 anos de carreira e nunca tive essa frieza na área. Era um jogador que perdia muitos gols e errava muito o último passe. Mas
sempre acreditei, porque nunca me falaram que tipo de passe, ou como dar o passe, ou onde os atacantes iam estar em cada momento. E estamos falando isso para o Wesley, e ele tem feito tudo. Então, está um momento maravilhoso, e esse momento está naquele flow, né? Que tudo dá certo e ele está desfrutando e se divertindo no jogo. E a gente vê que ele está se divertindo, ele está feliz, a confiança está lá em cima, e temos que manter ele nesse momento. Felipe, boa noite. Só desculpa, sobre a questão do elenco ali, das substituições, né, dessa importância desse teu elenco, como o Cebolinha, que voltou hoje, fez um golaço. O elenco do Flamengo é incrível. Já falei muitas vezes, eu acredito firmemente que é o melhor elenco da América. É um elenco altamente qualificado, completo, e poder colocar o Cebolinha no segundo tempo é uma maravilha. Então eu já falei para vocês, sou extremamente feliz de poder liderar esse elenco aqui e ter essa máquina na mão. Pessoal, pedir para que cada um faça uma pergunta. A gente tem muitos pedidos, se cada um fizer 2, 3, tá. Vamos lá, Igor. Felipe. Pode falar. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Na primeira resposta que você deu, você falou um pouco das mudanças táticas que o Carille fez e o Vasco conseguiu igualar a partida. E teve uma mudança que o Vasco estava no 4-3-3, depois começou num 4-2-3-1, depois um 3-6-1 ali. Eu queria te perguntar como você recebeu essas mudanças táticas e o que você pensou para respondê-las. Logo depois você fez um pacotão de substituições, colocou o Léo, colocou o Alan e colocou o... Não lembro quem foi o terceiro jogador. Mas, enfim, acho que foi o Luiz Araújo. Mas, enfim, como você recebeu essas mudanças táticas do Carille e como você pensou em respondê-las para o Flamengo conseguir depois ficar superior de novo na partida e chegar ao segundo gol? Obrigado. Bom, quando começa o segundo tempo, eu vejo como eles estão saindo da pressão e vejo o porquê que eles estão saindo da pressão. E, claro, tem jogadores que... o exemplo do Varela, que já tinha falado para mim que a gente já tinha combinado de não jogar mais de 60 minutos, o Arrascaeta... A gente tinha combinado, e esses jogadores, eu estou querendo dar, principalmente para o Arrascaeta, essa sequência de jogos para ele poder, porque o Arrasca é um tipo de jogador que ele ganha forma tendo mais minutos, e agora ele já está mais preparado para poder ter essa sequência. Então a gente combinou para tirar, né? Mas esses jogadores não estavam chegando no momento certo, na minha visão ali do banco, para pressionar junto com os outros companheiros que estavam indo. Então, estavam acabando saindo da pressão algumas vezes, nos empurraram para trás, e quando a gente recuperava a bola, a gente não estava conseguindo mantê-la, porque estava tentando acelerar o jogo muito rápido, né? Então, começou a virar um pouco o jogo de ida e volta, isso cansou os jogadores que estavam mais cansados e assim, foi rápido a leitura, mas obviamente que já estava tudo pensado, porque esses jogadores que iam entrar... nos dão muito controle, muito volume de jogo, e já com isso já controlamos de novo e já começamos a ter a bola, as chances de gol e o domínio do jogo, né, novamente. Então foi natural. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Você termina essa Taça Guanabara e também a Supercopa sem perder clássicos, mas ao mesmo tempo você diz que a temporada não começou ainda. Quanto esse desempenho nesses clássicos você está levando para frente para determinar se nesse momento do ano, 16 de fevereiro agora, você tem ou não ter um time titular ou uma tática titular necessariamente, diante da rotatividade que você está propondo ao time? Me explica um pouquinho melhor a tua pergunta, desculpa. O peso dos clássicos, ele influencia para você ter ou não ter nesse momento um time titular? Como é que você está vendo a construção do time titular diante do resultado que você teve nos clássicos? O time titular, ele... é feito durante a semana, dependendo do que os jogadores falam para mim, no campo. Então eu vejo o que está acontecendo no campo, eu vejo como estão fluindo as coisas, como eles estão se relacionando, a química entre eles, e aí o time titular é decidido aí. Eu não posso nunca decidir um time titular para um jogo daqui a 2 semanas. Eles têm que ganhar a vaga deles todos os dias, todos os treinos, e me deixar com dor de cabeça como os zagueiros estão fazendo agora. Então, esse é o primeiro. Só me lembra a tua pergunta de novo, que eu esqueci. Dos clássicos. Desculpa. Me desculpa. Os clássicos, eles têm, além de ser uma forma de preparar fisicamente,
os jogadores que estão agora começando, ele tem um peso emocional muito grande, né? Então, os jogadores eles estão indo ao seu limite, mas não só o nosso, do Vasco foram ao limite, dos do Botafogo foram ao seu limite, os do Fluminense foram ao seu limite, porque tem esse componente emocional, né, que faz o jogador ir além do que pode. 3 clássicos seguidos é muito, né, mas é importante para que eles possam ter essa vivência com o jogo, possam, como eu falo, chegar no Brasileiro da melhor forma. Eles já estão, para mim, já estão na melhor forma. Esses jogadores já estão aptos para disputar, né? E para mim o principal é conseguir dosar e dar as gotas para cada um aí, para que eles possam chegar no começo do Brasileiro da melhor forma física possível, para poder conseguir desempenhar toda a temporada. É isso aí, nação. Tá aí a coletiva, então, do técnico Felipe Luiz falando sobre o Mengão e elogiando o Flamengo, hein? Elogiando o elenco do Flamengo. Cara, foi uma partida exuberante do Mengão. O Flamengo vai buscar o título nesse ano. E o Felipe Luiz falou, ó, eu dou uma nota artística pro elenco hoje. Uma nota artística pro que nós jogamos hoje. Cara, o Flamengo tá jogando muita bola. A gente viu o Flamengo dominando a partida no primeiro tempo. Poderia ter sido um placar até elástico no primeiro tempo. O Flamengo fez um gol do pênalti juntamente ali com o Bruno Henrique. E depois teve o lance lá do gol do Plata, que foi o gol anulado. O Flamengo poderia ter acabado o primeiro tempo com 2-3-0. O Flamengo jogou muita bola. Já no segundo tempo, o Carille tentou arrumar o Vasco. O Vasco, nos primeiros minutos, começou a pressionar o Flamengo. Teve até uma bola na trave, se não me engano, do Verratti. Uma cabeçada. E aí, o Felipe Luiz rapidamente já começou a fazer as substituições, começou a corrigir o Flamengo. E aí, o Flamengo voltou a dominar a partida de novo. E o Cebolinha decidiu marcando um golaço. Cara, parabéns pro Cebolinha, porque ele tá voltando de uma lesão gravíssima no joelho e já tá marcando um golaço, afundando de vez o Vasco. É isso daí, nação. Comenta aí embaixo o que você achou da partida, qual foi o jogador, na sua opinião, que melhor jogador em campo. Deixa a sua análise nos comentários, que é importante. Mas, ó, esse homem tá jogando, esse homem tá fazendo o Flamengo jogar o fino da bola. Tem que elogiar o Felipe Luiz, sim. Tem que elogiar demais. Obrigado, nação, por vocês estarem aqui, ó. Aqui tá o pós-jogo do Mengão. É só você clicar e você assistir, tá bom? Tamo junto, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.